As 30 palavras mais raras e difíceis do português. Teste seu vocabulário agora. Você já ouviu alguém falando uma palavra tão complicada que parece um feitiço de um livro de magia? Pois prepare-se, porque hoje você vai conhecer 30 palavras do português que são verdadeiros desafios. Algumas delas você talvez nunca tenha ouvido antes, mas depois deste vídeo, vai poder usá-las para impressionar qualquer pessoa. Mas antes, se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui sempre trazemos curiosidades que vão turbinar o seu vocabulário e te deixar um passo à frente. Agora, vamos à primeira palavra. 1. Abstruso. Esta palavra refere-se a algo extremamente difícil de compreender, complexo e obscuro. Exemplo: o conceito de física quântica ainda é abstruso para muitas pessoas. 2. Anátema. Esta palavra significa uma condenação formal, excomunhão ou maldição sobre algo ou alguém. Exemplo: as ideias heréticas foram consideradas um anátema pela Igreja. 3. Apoptose. Esta palavra trata-se de um processo biológico que define a morte celular programada no organismo. Exemplo: a apoptose é essencial para manter o equilíbrio celular e evitar doenças. 4. Ataraxia. Esta palavra refere-se a um estado de tranquilidade total, sem perturbações emocionais. Exemplo: os filósofos estoicos buscavam a ataraxia como ideal de vida. 5. Boustrophédon. Esta palavra define uma antiga forma de escrita em que as linhas alternavam a direção. Exemplo: o grego arcaico utilizava o boustrophédon, tornando a leitura um desafio. 6. Caliginoso. Esta palavra significa algo obscuro, nebuloso ou de difícil compreensão. Exemplo: o destino da cidade ficou caliginoso após a invasão inimiga. 7. Celerífero. Esta palavra trata-se de algo que transporta algo com grande rapidez. Exemplo: os trens de alta velocidade são um excelente exemplo de meios celeríferos. 8. Cisgênero. Esta palavra refere-se à pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao seu sexo biológico. Exemplo: ele se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, sendo cisgênero. 9. Díscolo. Esta palavra trata-se de um indivíduo rebelde, indisciplinado e difícil de lidar. Exemplo: o aluno díscolo desafiava constantemente os professores. 10. Dodecafônico. Esta palavra trata-se de um sistema musical baseado na utilização igualitária das 12 notas da escala cromática. Exemplo: a música dodecafônica rompe com a hierarquia tradicional dos sons. 11. Efêmero. Esta palavra refere-se a algo passageiro, de curta duração. Exemplo: a fama é efêmera, dura apenas enquanto houver interesse público. 12. Emético. Esta palavra trata-se de uma substância que provoca vômito. Exemplo: o médico administrou um emético para eliminar o veneno do organismo. 13. Epistemofilia. Esta palavra refere-se ao desejo obsessivo por conhecimento. Exemplo: a epistemofilia levou muitos cientistas a descobertas revolucionárias. 14. Estertor. Esta palavra trata-se de um ruído grave e ofegante emitido por alguém prestes a morrer. Exemplo: o paciente em estado terminal emitia estertores agonizantes. 15. Filopatrismo. Esta palavra trata-se da tendência de certos animais de retornarem ao local de nascimento. Exemplo: as tartarugas marinhas demonstram filopatrismo ao desovarem sempre na mesma praia. 16. Fungível. Esta palavra refere-se a algo que pode ser substituído sem prejuízo. Exemplo: o dinheiro é um bem fungível, pois pode ser trocado por outro equivalente. 17. Haplografia. Esta palavra define um erro de escrita que ocorre ao omitir letras ou sílabas repetidas. Exemplo: a palavra aparição escrita como aparção é um caso de haplografia. 18. Ápax.
Esta palavra refere-se a um termo que aparece apenas uma vez em determinado texto ou idioma. Exemplo, a palavra jabaculeia em alguns dicionários é considerada um ápax. 19. Hipocorístico. Esta palavra define um apelido carinhoso derivado de um nome próprio. Exemplo, Zezinho é um hipocorístico de José. 20. Inelutável. Esta palavra significa algo inevitável, impossível de ser evitado. Exemplo, o envelhecimento é um processo inelutável da vida humana. 21. Licencioso. Esta palavra trata-se de um comportamento imoral ou libertino. Exemplo, o conde era conhecido por suas festas licenciosas. 22. Logorreia. Esta palavra refere-se ao excesso de fala, muitas vezes incontrolável. Exemplo, o palestrante sofria de logorreia e não percebia quando deveria parar. 23. Lugente. Esta palavra refere-se a alguém que está chorando ou de luto. Exemplo, a viúva, lugente, não conseguia pronunciar uma única palavra no funeral. 24. Obnubilado. Esta palavra trata-se de um estado mental confuso, sem clareza. Exemplo, diante da notícia inesperada, ele ficou obnubilado, sem saber como reagir. 25. Oniromancia. Esta palavra refere-se à prática de interpretar sonhos para prever o futuro. Exemplo, na antiguidade, sacerdotes utilizavam a oniromancia para aconselhar reis. 26. Paronomásia. Esta palavra trata-se de uma figura de linguagem que usa palavras parecidas para criar efeito sonoro. Exemplo, o trocadilho "vou viajar de mala e cuia" é um caso de paronomásia. 27. Perlustrar. Esta palavra significa examinar atentamente algo ou percorrer um local com os olhos. Exemplo, o detetive perlustrou a cena do crime em busca de pistas. 28. Prognomônico. Esta palavra trata-se de um sinal específico que indica a presença de uma doença. Exemplo, a febre alta pode ser um sinal prognomônico de infecção viral. 29. Xilógrafo. Esta palavra define a pessoa que grava imagens ou letras em madeira para impressão. Exemplo, os xilógrafos japoneses criaram obras de arte impressionantes. 30. Zaratustra. Esta palavra refere-se a um antigo profeta persa, criador do zoroastrismo. Exemplo, a filosofia de Zaratustra influenciou grandes pensadores da antiguidade. Se você gostou dessas 30 palavras desafiadoras, que tal contribuir com mais algumas? Escreva nos comentários outras palavras difíceis que você conhece e que merecem aparecer nos próximos vídeos. Vamos juntos expandir nosso vocabulário. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem ama a língua portuguesa. Até a próxima!